Dá um sorriso pra ela, tá vendo? Algum pessoal parece estar com fome, gente. De cara feia assim, sabe? Gente, agora pode acender a luz lá de fora, tá bom? Eu queria que você abrisse comigo Marcos 16:15. Marcos 16:15. Amém? Eita glória. Amém? Vamos lá, diz assim, ó. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vamos lá juntos, todo mundo? E disse-lhes: tá difícil, vamos lá. Ele lhes disse: todo. Amém. Mas nós estamos já orando há algum tempo depois da série Escolhas. O Senhor tem colocado no meu coração, eu estava conversando aqui na escola de discípulos sobre, eu queria que pudesse desligar só isso aqui, porque ele vai pular minhas folhas tudinho, por favor. Amados, nós precisamos entender que a maior missão das nossas vidas, e quando nós falamos de evangelização, quem que nós olhamos como referência? Jesus, não é isso? Mas, amados, eu queria dizer para você que Jesus, ele não é apenas o assunto do evangelismo, mas ele também é o nosso modelo de como evangelizar. E boa parte do ministério de Jesus foi destinada a ganhar pessoas e preparar pessoas para ganhar outras pessoas. Então quer dizer que todas as pessoas que ele almejava alcançar, ele também treinava essas pessoas para alcançar outras pessoas. Só levante a mão quem aqui não nasceu num berço cristão, desde pequeno não está no evangelho. Levante a mão, todos que não nasceu. Abaixa, agora você que nasceu num berço cristão. 1, 2, olha só, 2 pessoas só. De o tanto que tem aqui, só 2 tiveram o privilégio de nascer num berço, numa família cristã. Então, para você entender que você só está aqui hoje, e você vai entender, você só está aqui hoje porque alguém enfrentou as suas lutas, enfrentou os seus problemas interiores, criou coragem, e ouviu a voz de Deus e pregou o evangelho para você. Só apenas 2 irmãos não tiveram esse privilégio, mas eu e você, que foi a maioria, alguém teve que sair do seu lugar, da sua zona de conforto e pregar o evangelho para nós. Então, se alguém pregou para nós, qual que deve ser a nossa função? Eita, gente, me ajude a pregar, gente, por favor. Qual deve ser a nossa função? Pregar aos outros. E hoje eu queria trazer aqui 3 exemplos simples de pessoas que entenderam esse chamado. 3 personagens bíblicos, mas que quando você olhar, talvez você se identifique, são pessoas que não tinham credenciais. Foram pessoas que jamais seriam escolhidas. Sabe, eu não sei, eu não posso reclamar disso. Mas sabe você que já teve aquele problema de, quando ia ter lá o futebol, você era o último a ser escolhido? Que você era, levantou a mão ali, sabe, tipo assim, você era o mais ruim dali, e você sempre era o último, ó, se sobrar a gente escolhe você, né? Então isso é muito ruim, porque sempre fica por último. Sabe, você é meio fortinho, aí vai ter lá aquele pega-pega, rouba-lata, rouba-bandeira, não sei como que você chamava, e aí sempre você era o último escolhido. Essas pessoas que eu vou falar, eram pessoas assim, irmãos, que aos olhos do homem ninguém escolheria. Sabe, pessoas que já tinham roubado, pessoas que tinham matado, pessoas que não tinham mais esperança de ter um futuro, ter uma vida decente. Então essas pessoas aqui jamais seriam escolhidas pelos mestres da lei, pelos religiosos. Mas são pessoas que, quando tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, se tornaram grandes evangelistas, se tornaram grandes missionários. Eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Vamos abrir agora João capítulo 4, versos 27, rapidinho, eu não vou perder tempo. João 4, 27 diante diz assim:
Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver a cidade, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. E eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Olha agora, irmãos, versículo 39 diante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E olha só: e por causa da sua palavra, muitos outros... Eita glória! Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Está aí, gente? Eita glória! Versículo 42, bora lá, gente. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Eu estou vendo que aqui hoje a nossa maioria está de jovens, perceberam isso? Adolescentes. E eu creio que não é à toa essa palavra a ser ministrada essa noite. Eu não sei como que está a tua vida aqui, meu irmão, minha irmã, mas se você depois estudar um pouquinho a palavra, você vai ver que os samaritanos, eles viviam debaixo de um forte preconceito, porque eles eram a mistura dos judeus com os povos não judeus. E por causa disso, os samaritanos não tinham uma identidade. Eles eram um povo mal resolvido. E eu não sei como que está a sua vida, talvez por causa da frustração, talvez da família que você nasceu, talvez do ambiente que você está hoje. Talvez você não tenha uma identidade. Talvez você ainda se pergunta por que está vivo, porque você nasceu nessa casa, nessa família. Mas eu quero trazer uma palavra aqui para você. Só olhar os fatores, irmão José, só olhar esses fatores já daria para esta mulher pensar em tirar a sua própria vida. Vocês concordam comigo? Uma pessoa que não tinha uma identidade, uma pessoa onde o seu povo era excluído, onde ela foi ao poço meio-dia para que não pudesse ver ninguém, se relacionar com ninguém. Amados, eu queria que você entendesse, essa mulher, eu creio que tinha um complexo de inferioridade. Eu creio que essa mulher, ela se acharia incapaz. Eu creio que essa mulher, ela jamais imaginava na sua cabeça, na sua mente: eu serei o projeto de Deus, eu serei instrumento de Deus. Talvez você entrou aqui e tenha pensado isso: nossa, eu estou lá na igreja, mas eu só sento no banco, eu entro, saio e nada acontece. Eu quero te dizer, há um propósito maior de você estar aqui. Talvez as pessoas não te escolheriam, talvez as pessoas não te achariam, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer que Ele te escolheu, Ele quer te usar. Só abre o teu coração, abre a tua mente, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada. Ele quer usar eu e você, amado irmão, amada irmã, jovem, adolescente, mais velho. Irmãos, eu fico imaginando essa mulher. Vários maridos, nada dava certo. As outras mulheres iam de manhã pegar água no poço, ela ia ao sol, porque eu creio que ninguém chegava perto dela. Eu não sei se vocês já sentiram assim, eu já me senti assim. E aí, amado, o que essa mulher encontra não é um preconceito em Jesus.
Mas o que essa mulher encontra de Jesus é o amor, é a compaixão, é o perdão de Jesus. Eu não sei se você está entendendo, você só está aqui essa noite porque o amor chegou até você. O amor tem compaixão, e quando eu falo amor, eu estou falando de Jesus. Eu já testemunhei aqui, eu já fui excluído pelo meu próprio pai. Talvez você aqui está numa família destruída, numa família disfuncional, mas você tem um Deus que te ama, que te escolheu e só quer que você abra o coração e se coloque à disposição para ser instrumento dele. E essa mulher, ela assimila bem, irmãos, esse amor, esse perdão, essa compaixão. Amados, eu fico imaginando com todas as razões, com todas as culpas na sua mente. Para quem sabe, irmãos, não é fácil lidar com a culpa, com a frustração, com a decepção. Vem pensamentos a todo momento na nossa cabeça que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir. E um dia a gente está bem, e no outro os pensamentos começam a bater de novo. Você pode falar que você é crente, mas esse pensamento vem sobre a tua mente, porque vem sobre a minha. E aí essa mulher, irmãos, ela não só aceita a proposta de amor, de perdão de Jesus, mas ela aceita a proposta da salvação. E também ela entende que agora outras pessoas que se sentiam como ela precisam ser alcançadas pelo amor, precisam ser alcançadas pela compaixão. E agora essa mulher, irmãos, larga o seu cântaro, sai correndo e vai para a sua cidade. Quero falar para você, adolescente que está aqui, jovem, adulto. Você não está nessa igreja por acaso, e você já ouviu isso há muito tempo, quase todo domingo. Mas não deixa entrar aqui, sair aqui, porque senão você vai viver, sabe, se frustrando. Mas se você entender o amor de Deus, se você entender de onde o Senhor te escolheu, te tirou. E eu vejo às vezes muitas pessoas boiando dentro da igreja porque não entenderam de onde o Senhor o tirou, de que o que Jesus, aonde Jesus saiu do seu trono, da sua majestade. E algo interessante aqui começa a acontecer nessa história, amados. E olha só, os discípulos saem para comprar o que, irmãos? Alimento, comida. Eles saem para comer e trazer comida para o Senhor. E amados, eles só vão atrás do alimento. A única razão deles saírem dali é para comprar alimento. Eles não evangelizam ninguém. Eles eram os discípulos, eles eram apóstolos. Eu trago para você que é obreiro, para você que é líder, para você que está dentro da igreja e não entendeu. Esses homens estavam perto de Jesus e eles estavam preocupados com a comida do dia a dia. Eles saem, irmãos, de mãos vazias e voltam com comida. Essa mulher larga o seu cântaro e voltam com um monte de almas para ouvir Jesus. Eu acho que você não entendeu, só alguns entenderam. Enquanto uns estão preocupados com o alimento, com o pão de cada dia. E aí, vou fazer uma pergunta, parece com quem isso? Pode levantar a mão. Não tenha vergonha não, parece comigo e com você. Muitas das vezes nós estamos assim, amados. Nós estamos na presença de Jesus dentro da igreja. O Senhor está falando conosco que a gente está preocupado com o que comer, o que vestir. E aí essa mulher, irmão, ela acaba de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ela entende o amor de Jesus, ela entende o sacrifício, ela entendeu que Ele era o Messias. E ela não vai atrás da comida, ela vai trazer pessoas para que Jesus possa ministrar na vida delas. Essa mulher entende o que é ser sal e luz deste mundo. Ela entende que não é só ir para a igreja, para um culto, participar de uma cela, mas agora, assim que Jesus fez na minha vida, eu preciso que outras pessoas experimentem. Você está entendendo aqui em nome de Jesus? Irmãos, desculpa. Que nós possamos essa noite, irmãos, nós já ouvimos tanta palavra sobre como evangelizar, pregar o evangelho, mas isso está ardendo no meu coração, irmãos. Vamos sair do comodismo. Essa mulher, ela se preocupou primeiramente com os céus. Você está aqui, talvez o seu marido não está aqui, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus parentes não estão aqui. E você precisa ter urgência, irmãos. Às vezes nós nos preocupamos em dar presentes.
Às vezes nos preocupamos em dar tudo do bom e do melhor, e às vezes não nos preocupamos com a maior preocupação que deveria ser das nossas vidas. E se os nossos parentes, se a nossa família morresse hoje sem Jesus, para onde eles iriam, irmãos? Pastor, é proibido dar presente, é proibido dar o melhor? Não, mas a primeira preocupação dessa mulher foi falar: eu conheci um homem que mudou a minha história, eu conheci um homem que não teve preconceito comigo, vocês precisam ouvir ele, eu preciso que vocês vão até ele. Esse deve ser a chama, o desejo que deve arder dentro do meu e do teu coração. Ei, jovem, adolescente, desperta. Você adulto, entenda, você só está aqui por um propósito. A maior missão da tua vida é ser sal e luz deste mundo. Essa mulher, ela tem um encontro com Jesus e ela não fala assim: agora eu estou salvo, eu vou só para o culto, eu vou só para a célula, já está 1000 maravilhas, as coisas vão mudar. Não, ela se importa com os seus. Talvez você fale assim: pastor, mas eu também me importo. Talvez você não tenha se importado com o que deveria, que a vida espiritual da tua casa, a vida espiritual dos teus parentes, dos teus vizinhos, das pessoas que Deus colocou no seu ciclo de amizade. Você já imaginou, e eu tenho repetido isso demais aqui, parece até, sabe, uma coisa que está gravado, irmãos. Você já imaginou quantas pessoas neste momento estão com depressão? Quantas pessoas neste momento estão pensando em desistir da sua vida, da sua família, do seu casamento, em largar tudo e abandonar? E se você chegar até ela e falar: Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é compaixão, Ele te ama do jeito que você é, Ele quer mudar a sua história. Talvez você possa mudar não só o contexto, mas o futuro e a eternidade. Por que, amados, ainda não fazemos como essa mulher? Essa mulher, ela deu testemunho de como era a sua vida sem Jesus. Ela falou: a minha vida, eu já tive 5 casamentos e nada aconteceu, ninguém olha para mim, mas agora eu encontrei com Jesus. Ele veio meio-dia e Ele falou quem Ele era para mim. Aí agora essa mulher fala assim: e aconteceu dessa forma, e a minha vida agora está diferente. Olha para o teu irmão aí, fala para ele: Jesus quer te usar. Vamos? Fala para ele: vamos? É isso. Irmãos, uma mulher. E aí eu quero falar para você que talvez se acha incapaz dentro desse ministério, se acha que não tem capacidade, que não está preparado. Eu vou falar uma coisa para você: uma mulher mudou toda a sua cidade. Uma única mulher, amados. E ela não fez teologia, ela não fez curso de capacitação, ela só falou quem era Jesus, o que Jesus tinha feito na vida dela. Tem pessoas que Deus manda dizer, não está vivendo o extraordinário de Deus, porque só entenderam que deve ter o encontro com Jesus, mas não entenderam que esse encontro também precisa ser passado para outras pessoas. Por isso, enquanto você estiver estagnado, a depressão vai bater a tua porta sim, as crises de ansiedade vai bater a tua porta. Enquanto você não despertar para o Senhor, enquanto você não sair de cima do muro, Deus manda te dizer, você vai continuar aonde você está e não vai sair do lugar. Você precisa se posicionar. Vamos para mais um. Marcos 5, 18 a 20 só. Falei da mulher samaritana, vamos lá. 3 pessoas que encontraram com Jesus mudaram a vida. E não foi só delas, irmãos. Marcos 5, 18 diz assim, e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu, mas disse, vai para onde? Vá para casa, para a sua e o quê? Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram. Irmãos, eu não sei se vocês lembram dessa história, deixa aí aberto. Este homem morava no meio dos sepulcros,
Esse homem não tinha mais nem família, porque as cadeias não prendiam mais ele, as correntes não seguravam, ele se cortava. Então eu queria que você entendesse aqui. Talvez você entrou aqui: pastor, eu não tenho evangelizado, eu não tenho sido sal e luz, porque eu sou um coitado, eu sou um zero à esquerda. Eu vou falar para você deste homem. Vivia onde? Morava onde? No cemitério. Alguém mora no cemitério aqui a não ser morto? Irmãos, só mora no cemitério quem não tem mais lugar nenhum para morar nessa terra. Presta atenção à história deste homem. Nem a família dele queria saber mais dele. Então não venha para mim com complexo de inferioridade, que você não pode, que você não é capaz. Porque quando eu olho para a vida desse homem, o que restava aqui, talvez se fosse nós, era só a morte. Porque ele não tinha família, não tinha trabalho, não tinha casa, não tinha colega, não tinha amigo, não tinha nada. Ele vivia no meio dos sepulcros. E olha que lindo, irmãos. Começa a história. Um homem que as pessoas chegavam e ele batia, ele deitava e rolava, porque a legião que havia nele era poderosa. Então vamos supor, se reunisse o irmão Rogério, irmão José, irmão Wagner, irmão Joab, todo mundo ia lá, tomava uma surra. Deu para entender? Ninguém conseguia parar esse homem. Então tenta imaginar, irmãos, ele não tinha vida porque uma legião habitava dentro dele. Então você acha que a tua vida está ruim? Tenta imaginar a vida deste homem. Tenta imaginar esse homem morando no sepulcro, uma legião de demônios, se cortava, isolado de tudo, de todos. Nem os mortos queriam saber dele, né? Porque nem os mortos falavam mais com ele, gente, né? Só para descontrair. Aí, gente, olha só, eu vejo uma história de um homem que era perigoso, evitado pelas pessoas, possuído por espíritos malignos, violento, solitário. Mas agora, quando nós vemos a transformação, o encontro verdadeiro que ele tem com Cristo, ele se torna um homem lúcido, ele se torna um homem consciente, ele se torna um homem bem vestido, comportado, cheio de compaixão pelos seus contemporâneos. Olha só, vamos lá, vamos para a Bíblia, mesmo capítulo aí que nós lemos. Versículo 15. Olha só, do capítulo 5. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios. Como que ele estava? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Amados, quando eu olho para a minha vida, as pessoas, sabe, a gente precisa melhorar cada dia. Mas o que Jesus já fez na nossa vida, irmãos, é motivo da gente falar de Jesus 24 horas por dia, irmãos. Eu queria que você fizesse só uma reflexão. Nós estamos, hoje é dia 21 de setembro de 2025. Quero que você lembre só de 21 de setembro de 2024. Aonde você estava? Quem era você? Eu estou falando só de um ano, da onde o Senhor te tirou. Faça uma reflexão. Deus já tem feito muito por você ou não tem? Deus já tem mudado muita coisa na tua vida ou não tem? E por que eu e você ainda estamos parados? E por que eu e você ainda não entendemos? Este homem, após ter um encontro pessoal e transformador com Jesus, o gadareno agora ele não fica parado, eu estou liberto, eu estou livre. Agora este homem, ele põe o pé na estrada. A Bíblia vai dizer que ele pede, ele pede para Jesus, para ir com Jesus. Jesus não deixa, fala assim, seja missionário primeiro dentro da tua casa, irmãos. Muitas das vezes nós queremos ser missionário fora e esquecemos de ganhar os nossos. Essa semana eu tive experiências maravilhosas. Vários irmãos ligaram para mim: pastor, foi maravilhoso abrir a célula. Foi algo extraordinário. Foi algo, tremendo, que nós não tínhamos vivido ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque estão entendendo que agora não é só para nós a salvação. A salvação, ela precisa ser passada. Este homem tem um encontro com Jesus e ele não vai para casa e fala assim: família, eu voltei. Ele vai lá, prega o evangelho, mas ele sai por Decápolis, 10 cidades. 10 cidades pregando o evangelho. E eu vou mostrar para você. É muito lindo, irmãos. Ainda nem tinha os apóstolos, mas esse homem sai
da onde ele estava e começa a pregar o evangelho, porque ele entendeu que a vida dele era sem esperança, a vida dele não tinha mais jeito, a vida dele era num sepulcro. Esse homem, havia uma legião de demônios sobre a vida dele, mas quando ele entende que Jesus entrou agora, que é o Espírito Santo de Deus que habita, agora ele entende que outras pessoas precisam saber que esse Jesus que libertou ele, pode salvar e libertar outras vidas, amados. Fala para mim, esse homem fez teologia? Ele fez escola de discípulos? Ele teve um encontro com Jesus, foi para onde? Pregar para os seus e em 10 cidades. Mais uma vez, irmãos, nós não podemos ter desculpas para não ser sal e luz do mundo, para não pregar o evangelho. Eu já falei isso outras vezes. Há um estudo que diz 70% a 80% das pessoas que estão dentro da igreja nunca ganharam uma alma para Jesus. Eu queria que você refletisse aí quem você ganhou para Jesus em um ano, não vou nem falar na sua vida toda. Quem está aqui porque você ganhou para Jesus? Fala para mim. Olha para o lado, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Amados, o poder do evangelho é transformador, irmãos. Imagina o impacto do testemunho deste homem. Eu quero falar para você aqui, adolescente, jovem, talvez está passando aí alguns picos de ansiedade, de depressão, talvez tenha vivido em famílias disfuncional. A tua família pode ser diferente, o teu casamento pode ser diferente, o teu futuro pode ser diferente. Basta você tomar uma decisão de ter um encontro real e verdadeiro e transformador com Jesus. É só isso que Jesus quer de você. Se você ficar com o pensamento que a tua família vai ser igual dos teus pais, que o teu casamento vai ser igual dos teus pais, que a tua vida vai ser igual dos teus pais, ela vai ser. Agora, se você entender a palavra de hoje, entender que quem tem um encontro com Jesus, a história muda, o futuro muda, tudo muda. Vamos para o último, irmãos. Lucas 5, 27 a 32, olha só. Lucas 5, 27 diz assim, ó: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Vocês, por favor, leiam. Então, olha só, amados, e esse é o último personagem da Bíblia que eu quero trazer para você. Levi, Mateus, você que gosta aí de Chose, coletor de impostos, odiado pelos judeus, uma pessoa que era excluída, uma pessoa que, quando nós olhamos para a visão que nós praticamos nessa igreja, é um exemplo, irmãos, de igreja nas casas. Vai dizer aqui o texto que assim que Jesus chama ele, o que ele faz na sua casa? Ele dá um jantar, ele faz um churrasco na casa dele. Só que aí, amados, eu fiquei imaginando, né? Eu tive que escrever isso aqui. Eu fiquei imaginando assim, ele argumentando com Jesus: ó, mestre, eu vou, mas hoje à noite está marcada uma festa lá em casa, o que eu faço? Porque ele já tinha marcado antes de conhecer Jesus. Aí eu fico imaginando, irmãos, como que deveria ser um religioso respondendo para ele. Presta atenção, religioso, ó, olha para mim, você mais velho, mais novo. Um religioso ia falar assim, ó: ixi, desmarca. Se comer com pecador, jamais. Ixi, agora você é crente, você não pode nem andar com eles. Se você encostar, você vai pegar o pecado deles, a lepra deles. Eu fico imaginando um religioso, irmãos.
Ele falaria isso, ó, você agora, com pecador, sai fora. Você agora é da turma de Jesus, é dos limpinhos, terno, gravata. Tá entendendo? Bíblia debaixo do braço. Eu fico imaginando o religioso respondendo. Mas amados, quando eu olho para Jesus, Jesus não veio implantar uma religião, irmãos. Jesus não veio implantar uma religião, irmãos, e muito menos nos tirar da presença onde nós, antes de conhecer Jesus, convivíamos. Infelizmente lá fora se prega isso, que quando a gente aceita Jesus, a gente tem que sair do mundo. Não! Pelo contrário, quando eu olho para a vida de Mateus, ele se converte, ele aceita o chamado, ele tem um encontro com Jesus, e ele faz logo um churrasco em casa, e chama todos os pecadores. E aí eu fico imaginando Jesus falando para ele agora, ó, não desmarca não. Pelo contrário, agora você fala que eu vou com você, que é para mostrar como que é a vida com Jesus. Isso é um exemplo de igreja que nós fazemos nas casas, irmãos, das nossas células. Onde nós abrimos as casas, Senhor, para as pessoas que, sabe, não conhecem Jesus, para elas verem como que é diferente, não há uma religiosidade. Não pregamos religião, mas nós, como instrumentos de Jesus, abraçamos, acolhemos, oramos, ouvimos. Irmãos, eu queria dizer para você que está vindo para a igreja, eu vou falar para você que é jovem, adolescente principalmente. Deus não te chamou para que você deixe as suas amizades lá fora. Pelo contrário, Ele só quer que você volte para lá agora diferente. Infelizmente, recentemente eu fui criticado, não por nós, nem pela nossa igreja, mas um amigo de infância aceitou a Jesus em um outro ministério. E os pastores orientaram ele a não estar mais com os não crentes. E ele chegou nesse ciclo de amizade que ele cresceu, gente, 20 e poucos anos. E ele falou que não podia estar mais naquela roda porque agora ele era crente. E aí uma dessas pessoas que estavam ali me questionou. Mas aonde que está isso na Bíblia? Você poderia me ensinar? Porque aí eu vou bater palma para ele. Onde está isso na Bíblia, gente? Que quando eu me converto agora eu não posso me relacionar com as pessoas não crentes. Deu para entender? Jesus só te chamou para te capacitar para que você volte lá e não seja influenciado, mas que agora você possa ser uma influência. O que aconteceu na vida desses homens foi simplesmente a vida deles, e nós fazemos isso aqui na escola de batismo, e eu faço isso na escola de discípulos. Escrever um testemunho de como era a minha vida antes de Jesus, como foi o meu encontro com Jesus, e como que é a minha vida agora com Jesus. E é só isso que você deve fazer com os não crentes. Não é para você chegar lá e achar que você é melhor que eles. E quando eu olho para esse texto, muitas pessoas têm afastado os seus familiares de Jesus, afastado as suas amizades de Jesus, o seu ciclo de amizade de Jesus, porque se tornam pessoas religiosas. Mas Levi, Mateus não, ele entendeu o propósito. Jesus, olha, eu vou fazer um churrasco lá, mas eu preciso que o senhor vá comigo. E aí, irmãos, os religiosos que estavam lá fora começam a falar: como que você pode se assentar na mesa de pecadores, na roda de pecadores? Ei, amado, amada, Jesus chamou você para ser sal deste mundo. Jesus chamou você para ser luz deste mundo. Jesus chamou você para que aonde há trevas você possa ser a luz. Aonde não tiver tempero, você possa ser aquela pessoa que vai dar o tempero. Sabe que quando você vê tudo desorganizado, quando você vê aquela turbulência, aquela tribulação, você chegue com a paz que excede todo o entendimento e mostre para eles que Jesus é o Senhor da tua vida. Amados, o lugar onde nós nos movíamos antes de Jesus, é para lá que nós devemos voltar. É lá, é as nossas amizades. E eu não estou falando para você beber com eles, não estou falando para você fumar com eles, se drogar com eles, se prostituir com eles. Eu só estou falando que você precisa voltar lá agora e ser a diferença na vida deles. Deu para entender? Porque alguns usam como desculpa, né? Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Aí vai lá e bebe junto. Isso não está na Bíblia, tá? Isso é só desculpa de pessoa que não teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. Tá? Então vamos lá que eu estou indo para o final. Levi, Mateus, teve treinamento? Teve para fazer célula? Para abrir sua casa, para fazer um churrasco lá? Ele só precisou abrir a sua
casa. Igreja, vamos despertar. Tem pessoas ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, que estão precisando de uma célula na sua casa. Precisando que você abra a sua casa, que você abra a sua garagem, abra a sua cozinha. Pastor, é pequena, mas é lá que Jesus quer usar você. Para de ficar só sentado no banco. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus te chamou para ser líder e não liderado. Eu queria só falar para você, no seu próprio testemunho, Paulo fala assim: Cristo em nós é a esperança da glória. As pessoas que estão lá fora estavam como nós, sem esperança, sabe, sem motivação nenhuma de vida, sem, sabe, previsão nenhuma de futuro. Mas Jesus mudou a nossa vida. E o que Jesus quer é que nós agora possamos ser instrumento na vida dessas pessoas lá fora, amados. E aí eu vou para o final. Pastor, então quer dizer que eles não teve treinamento, eu não preciso fazer treinamento? Não estou falando isso. Só estou falando que isso não pode ser desculpa. Eu amo pessoas que amam a Bíblia, que amam treinar, que amam, sabe, estudar a palavra. Eu amo isso, irmãos. Até porque eu amo isso. Só que eu estou querendo dizer que isso não pode ser desculpa para que eu não seja diferente no meu trabalho. E Deus manda eu dizer: desculpa, eu vou ter que vir. Tá bom, Senhor, vou obedecer. Deus manda eu dizer que tem pessoas aqui que trabalham, e lá tem pessoas que não sabem que você é crente. Você nunca falou de Jesus para ninguém no trabalho. Você nunca falou um Deus te abençoe. Você nunca falou assim: ó, Jesus te ama. Ei, enquanto você continuar desse jeito, o seu trabalho vai ser um fardo para você. O trabalho deve ser um local onde possa ser instrumento para que você pregue o Evangelho, para que você testemunhe o Evangelho. Ei, manda dizer para vocês, jovens, adolescentes, a escola de vocês não sabe que vocês vão para a igreja. Isso é vergonhoso para vocês. Isso é vergonhoso para vocês postarem foto de tudo que é posição, mas não posta uma foto fazendo um devocional, adorando a Deus. Não posta uma foto na casa do Senhor. Não posta uma foto visitando, evangelizando alguém. Ei, você adulto, está trabalhando, as pessoas, sabe, tem feito rodinha, criticando você porque você não tem tratado as pessoas diferente, você não tem servido as pessoas, o que você tem aprendido você não tem praticado. Deus manda eu te dizer, está na hora de você mudar a sua postura e ser sal e luz aonde você colocar as plantas dos seus pés. E eu vou te falar uma coisa, tá? Não é sobre doutrina, porque o Evangelho não é doutrina, o Evangelho é uma pessoa. Eu vou repetir. Não é falar de doutrina para ninguém, porque doutrina não ganha ninguém. O Evangelho não é doutrina, o Evangelho é uma pessoa e ela se chama Jesus. Simples assim. Eu não estou falando para você falar de doutrina nenhuma, de placa nenhuma. E eu queria encerrar essa mensagem, eu tive que escrever, irmãos, uma história bonita, linda. Escuta só. Conta-se uma história que um missionário, sabe, muito experiente, ele foi servir numa aldeia indígena, irmãos. E no centro, sabe, do continente africano, ele desenvolveu uma série de estudos sobre João 3,16. Ele só pregava sobre, porque Deus amou o mundo de tal maneira, gênito, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele preparou uma série de estudos sobre esse texto. Ele só ficava nisso, irmão João. Só nisso. E é interessante que, né, lá tinha alguém que traduzia no dialeto dos índios para ele. Daquele povo que ele já tinha alcançado, que participavam das suas reuniões. Só que olha só que lindo, irmãos. Depois de 15 dias ministrando nessa aldeia, ele foi surpreendido. Presta atenção, olha para mim, não conversa não, por favor. Ele foi surpreendido. Sabe, depois de 15 dias, de madrugada, um dos nativos daquela aldeia foi chamá-lo na sua barraca, dizendo o seguinte para ele: queria viajar para a próxima aldeia que tinha perto dali, que era para pregar o Evangelho para os conterrâneos dele, para os outros indígenas. E olha só, irmãos, o missionário experiente, cheio de zelo pela missão, sabe o que ele falou? Ele chegou naquele indígena e falou assim: mas você começou a aprender agora e não sabe muita coisa. Você só conhece um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E olha só, irmãos, a resposta daquele indígena, o novo convertido, foi interessante.
Ele falou assim: é verdade, eu só conheço um versículo, mas os meus amigos, os meus irmãos, os meus conterrâneos não conhecem nenhum versículo, então só basta eu pregar um versículo para ele. Eu não sei se você está entendendo, não tem desculpa para quem quer pregar o evangelho. Você pode colocar barreira, a desculpa que for, que você não sabe, não conhece, mas Jesus já mudou a tua história. Está na hora de você também mudar a história de alguém. Nós temos um lema na igreja, não sei se você sabe, mas eu preciso escrever essas coisas nas paredes. É uma coisa que eu tenho atrasado. Para quem já fez escola de discípulos, é eu mais um. Em 365 dias, em um ano, a gente no mínimo tem que ganhar uma pessoa. E eu vou lançar esse desafio hoje, irmãos, para você. Dia 21 de setembro de 2025. Até dia 21 de setembro de 2026. Para no mínimo você ganhar uma pessoa. Mínimo uma pessoa. Eu queria finalizar, abre para mim Isaías 6:8. Isaías 6:8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, quero desafiar você. Olha, eu não estou pedindo para você ganhar 365 pessoas. Eu pedi isso? Se coloque de pé. Eu pedi para você ganhar em 365 dias uma pessoa. Marque essa data no seu calendário, na sua vida, na sua agenda. Que você essa noite possa responder sim ao chamado de Deus. Sabe, que você essa noite possa... Jesus está te convocando essa noite, para que você possa ser sal e luz, para que nós possamos ser evangelistas, como aquele indígena que só aprendeu um versículo, mas ele não hesitou em falar para os seus conterrâneos. Que nós possamos ser missionários, levando as boas novas na nossa casa, na nossa escola, faculdade, no trabalho, amados. Que nós possamos encontrar os perdidos, amados. Se você não lembra, na igreja é o ano da multiplicação. No mínimo você deveria ter multiplicado a sua vida em outra vida. A igreja já teria cumprido o propósito. Ela já estaria com a meta que nós sonhamos, temos orado. Mas isso eu preciso que você se desperte, se posicione como um crente verdadeiro, como alguém que realmente teve encontro com Jesus. Eu sei que é lindo você vir para o culto, você, a sua casa, a sua família, mas Deus está pedindo mais para você essa noite. Eu sei que você tem um amigo, tem um parente, tem um familiar que precisa estar aqui, precisa ser ministrado. Feche os teus olhos, por favor. Eu vou te convidar neste momento, você, sabe? Se você não tem, sabe, falado de Jesus para ninguém, ninguém sabe que você é crente no seu trabalho, na sua escola, sabe, peça perdão para o Senhor nessa noite, por favor. Sabe, se arrependa dos seus pecados. Que você não leve a igreja, a palavra, como emoção. Os emocionados não entrarão no céu, só os verdadeiros. Sabe, fale com Deus, sabe, fala: Senhor, eu tenho fulano, eu tenho ciclano, beltrano. Se você começar a contar aí, as suas duas mãos não vai dar nem os pés, mas depende de você. Pai, nós queremos aqui, Senhor, esta noite que o Senhor levante, Pai amado, um exército. Um exército, Pai amado, que são pessoas que realmente tiveram um encontro contigo e agora entenderam que precisam fazer com que outras pessoas também tenham um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que nós não possamos ser uma igreja apática, sermos cristãos, crentes apáticos, que só vão aos cultos, que só vão às células, que só vão aos eventos, mas que possamos ser, Pai amado, no local de trabalho, crentes verdadeiros, na escola, na faculdade, no trânsito, que nós possamos falar do Teu amor com as nossas vidas, que nós possamos se importar com os perdidos, aquelas pessoas que estão nas garras de Satanás, as pessoas que estão, Pai amado, à beira, Pai amado, de um colapso. Nos ensina, Senhor, e nos incomode com o Teu Espírito Santo a cumprir o nosso ide. A maior missão da nossa vida que o Senhor nos deu foi ide, fazer discípulos, foi ide, pregar o Evangelho.
Evangelho a toda criatura. Que nós possamos não só cantar e eu me despedir dos meus pais, mas que realmente nós possamos nos despir, nos desprender de tudo aquilo que tem nos travado de falar do Teu amor, de falar que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor leva para o céu. Ó Pai, tira toda a frieza espiritual, tire toda a sujeira do nosso coração, da nossa vida, Senhor, para que possamos realmente ser quem o Senhor quer que nós somos, Senhor. Para que possamos ser instrumentos, para que nós possamos dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu serei um pescador de gente, de pessoas, de almas. Eu vou pescar almas no meu trabalho, eu vou pescar almas no trânsito, eu vou pescar almas na minha casa, na minha vizinhança, na minha família, na faculdade, aonde o Senhor me colocar. Eu quero ser um ganhador de almas, eu quero ser sal, eu quero ser luz, papai. Me perdoa se até agora eu não tinha entendido o Seu chamado, o Seu propósito para a minha vida, a Tua missão para mim, para a minha casa, Deus. Mas que esta noite eu possa me colocar aonde o Senhor quer que eu esteja, que é no centro da Tua vontade, ganhando almas e fazendo discípulos. Que através de mim, Senhor, eu possa povoar o céu. Eu quero finalizar algo para você antes de nós cantarmos. Não tem nada a ver com povoar a igreja, com encher os bancos da igreja, mas tem a ver com povoar o céu, encher o céu de pessoas que serão salvas pela minha vida e pela sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?